é fiel. E pregamos da graça de Deus vai falar os corações. O que Deus vai fazer hoje aqui é especial. O que Ele vai fazer aqui é especial. Porque Ele tem um encontro contigo essa geração. Ele chamou nós porque Ele não está chegando para fazer contigo. O Espírito Santo de Deus quer ministrar o particular no teu coração. Então, ó, dê um grau, Senhor. Amém? Faz oração aí no mundo para Deus. Precisa ouvir tua voz. Entrega tudo a Ele agora, em nome de Jesus. Entrega a sua vida a Ele agora. Entrega os teus bens a Ele agora. Entrega a tua família a Ele agora. Porque Ele vai falar contigo, em nome de Jesus. Aleluia. Eu amo demais ser assembleado. Esse ambiente aqui, meus irmãos, é profético. Pode ser, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 11. Aleluia! Tremendo isso, não é assim? Esses dias eu compartilhei no Instagram. Você ora pedindo para Deus te usar. Aí chega o dia que Ele te coloca, Ele quer te usar. E aí? Né? Pensei um monte de vezes em recuar. Mas quando Ele te chama, nós devemos nos posicionar para que Ele faça através de nós. Né? Foi Ele que chamou, irmão. Então, eu concordar com Ele. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1. Eu queria que você lesse junto comigo nessa noite. Todos em 3, tá bom? 1, 2, 3. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Mais uma vez, por favor. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Aleluia. Podemos assentar nessa noite. Aleluia. Uma palavra direcionada aos adolescentes. Bom, eu não sou uma preletora, né? Geralmente os irmãos vêm aqui mais adorando ao Senhor através dos cânticos, mas como eu disse nessa noite, o Senhor tem também nos chamado para esse posicionamento de compartilhar a respeito da sua palavra. E nós não podemos recuar, nós temos que ser sim um instrumento do Senhor. E a palavra que eu quero direcionar nessa noite, eu costumo anotar, irmãos, aquilo que eu falo, então, por vezes vocês vão me ver dando uma observada aqui nas minhas anotações, na palavra. Mas eu quero que você preste muita atenção nessa noite, porque o Senhor, Ele tem algo para mim e para você. Amém? Principalmente aos adolescentes. Nós lemos aqui nessa noite aquilo que Paulo escreveu numa carta ao povo de Corinto. E é muito claro nessa noite, eu acho que dá para a gente entender muito bem o que foi lido aqui em alto e bom tom com a igreja, onde a instrução de Paulo para nós é: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. E eu já quero iniciar, nós faremos aqui uma introdução, mas principalmente para vocês adolescentes nessa noite, imite a Cristo, olhe para Cristo. Nós vamos entrar um pouquinho nisso, mas antes eu preciso falar nessa noite a respeito dessa carta, que é um dos tesouros do Novo Testamento, e também uma epístola que nos convida a explorar as complexidades da vida cristã. À medida que você caminha no livro de Coríntios, você se depara com várias instruções, vários ensinamentos que Paulo deixa aí para a sua igreja, né? E havia ali muitas complexidades dentro daquela comunidade, dentro daquela igreja naquele tempo. Para você que não sabe, quem escreveu essa carta foi Paulo e tem como destinatário os membros da igreja de Corinto. Vou falar porque tem gente que não sabe.
Talvez tenha alguém aqui que nunca se deparou com essa carta, não é mesmo? Mas Paulo, nós sabemos que ele foi um fariseu convertido, ele se tornou um dos principais difusores do cristianismo. O seu profundo conhecimento das Escrituras e o zelo evangelístico invadiram seu coração de perseguidor. Ele se tornou aquele que propagou o Evangelho a muitos corações. E você estudando percebe que ele escreveu essa carta em uma de suas viagens missionárias. Qual era o cenário que aquela igreja estava vivendo naquele tempo? Corinto era uma cidade próspera, era uma cidade conhecida por suas riquezas, era a capital política da Grécia e, por ser uma cidade rica, tinha muita visibilidade. Também era uma cidade cercada de imoralidade, né? Muitas culturas, era um importante centro comercial entre o Oriente e o Ocidente, né? Era muito visado, era uma cidade muito visada, e existia ali também muitas práticas religiosas, existia ali também muitas ideologias. E claro que isso refletia também na igreja, naquele tempo, naquele cenário, né? Que era uma mistura, um mosaico de antigos pagãos, havia judeus convertidos, existia de tudo ali naquela cidade, né? Então, de certa forma, isso também contaminava os cristãos, contaminava a igreja, que alguns ali até se convertiam, mas não procuraram ali, enfim, existia uma confusão, uma bagunça, e precisava aquele povo naquele tempo ter um novo alinhamento. Não é muito diferente dos nossos dias atuais, né? Estamos cercados por uma bagunça em nossa volta, não é isso, adolescentes? Nós pertencemos aqui a uma família, a uma comunidade, fazemos parte da primeira igreja Assembleia de Deus, mas nós sabemos também que lá fora nós somos cercados de uma bagunça, ideologias, culturas, muitas coisas tentam confundir a sua mentalidade, a nossa mentalidade. Mas eu creio que o Senhor nessa noite quer alinhar o coração da sua igreja novamente. Aleluia! Em nome de Jesus! Maturidade cristã na sua presença. Vocês são novos, mas está chegando o tempo de posicionamento, de andar em direção a um nível maior de maturidade, né, na presença de Deus. Então esse ambiente que a igreja vivia ali apresentava diversos desafios para os cristãos, que muitas vezes lutavam, né, alguns reconciliando ali na sua nova fé. Isso, boa ideia, Lolo. Um direcionamento claro. E ali eles precisavam de um direcionamento. E quando Paulo ele teve um encontro real com Cristo, ele decidiu se posicionar. O Senhor começou a fazer através dele e o Espírito Santo foi inspirando para que ele direcionasse a sua igreja. Por que Paulo escreveu essa carta, Kézia? Paulo queria resolver problemas doutrinários e práticos que existiam ali no meio da bagunça daquela igreja naquele tempo. Então a carta é uma mistura de repreensão, é uma mistura de conselhos e também de uma instrução. Aleluia. Então nessa noite o Senhor ele quer nos instruir novamente. Ele quer nessa noite nos confrontar. Porque a palavra, se não confronta, irmão, não tem como. Ela tem que nos confrontar, ela tem que nos mudar. A palavra do Senhor, ela tem esse poder. Então, a carta, ela surge como resposta a disputas, imoralidades, confusões doutrinárias, problemas litúrgicos na sua igreja. Então, Paulo queria que os coríntios vivessem uma vida que refletisse os valores do Evangelho. Aleluia. O Senhor quer nessa noite também nos posicionar da mesma
forma. O Senhor quer que nós possamos refletir novamente os valores do Evangelho. Mas Kézia, eu sou muito nova. Será que Deus quer me usar mesmo? Sim. O Senhor quer te usar nessa noite. O Senhor quer te posicionar nessa noite para ser uma voz, para anunciar o Evangelho, para compartilhar a respeito dos feitos do Senhor, do seu sacrifício na cruz. Aleluia! Nós estamos vivendo também essa realidade, essa bagunça. Culturas, ataques querem abater a nossa fé em Cristo. Nós, graças a Deus, o Senhor tem feito algo aqui na nossa cidade, tem levantado jovens, tem se posicionado em escolas. Isso tem refletido, de certa forma, em nossa sociedade. Mas nós sabemos que existe uma batalha, E não são todas as escolas que atingiram também essa realidade a respeito do Evangelho. Mas o Senhor, Ele quer te posicionar nessa noite. Ele quer que você seja essa voz. Então, voltando aqui, Paulo queria tratar as divisões na igreja. Existia no meio daquele povo imoralidade sexual. Paulo queria tratar também a respeito da ceia do Senhor, que estava uma bagunça. O uso de dons espirituais na igreja. Ele compartilha aí, se você for caminhar no capítulo 11, sobre a ressurreição dos mortos. Então, nós vemos aqui que Paulo queria que a igreja atingisse um novo nível de maturidade espiritual. Então, está na hora da gente sair daquele lugar raso. O Senhor quer que nós avancemos, é chegar num novo nível para vocês. O Senhor quer levar vocês a um entendimento maior de quem Ele é, da revelação do seu Filho. Ele quer um posicionamento correto, de obediência, de sinceridade, de observar os seus mandamentos e obedecer. É verdade, é isso que o Senhor quer nessa noite de nós. Então, se tratando aqui de Paulo, Kézia, quem foi Paulo? Nós sabemos que foi um homem que foi um perseguidor da igreja, mas se tornou um dos maiores apóstolos ali de influência, na palavra, de influência no Evangelho, na Bíblia. Também foi conhecido como Saulo, nasceu em Tarso, que hoje é a atual Turquia, em uma família rica, judia, da tribo de Benjamim. Você estudando a respeito da vida de Paulo, claro que tem que ser bem rápido aqui o que a gente tem que compartilhar, mas Paulo ele veio de uma família com condições, de uma família rica. Então isso possibilitou que ele estudasse com Gamaliel, que era um fariseu, membro da concílio, o top dos tops. Ele desenvolveu sua paixão pelo judaísmo e passou a perseguir, ou melhor, outra coisa que ele teve a facilidade de aprender diversas línguas também, de ter e desenvolver isso. Então, ele chegou nesse ponto de perseguir a igreja de Cristo, perseguir os cristãos. Mas aí, pela misericórdia de Deus, o Senhor se revelou ao coração de Paulo e ele foi totalmente transformado. E isso acontece quando a gente permite, porque também eu creio que houve uma revelação ali do amor de Deus na vida de Paulo. Ele foi transformado e glória a Deus por isso. Ele se permitiu deixar que o Espírito Santo transformasse a sua vida. Aleluia! E isso impactou tanto que respira até nos nossos dias atuais. E eu quero também falar nessa noite, você que ainda não teve um encontro real com Cristo, como que você consegue viver conformado com isso? Como que você consegue, só participar de cultos, vir à igreja, talvez vir no ensaio, fazer parte ali de um momento, de compartilhar algo com alguém, mas você não consegue se posicionar genuinamente
plenamente, entendendo que o Senhor está aqui nessa casa, que Ele é o único que deve ser adorado. Como que você se conforma em viver os seus dias Verdade. não deixando que Cristo Ele se revele no seu coração? Você vai vivendo numa mesmice. Eu queria te fazer essa pergunta nessa noite. Não se conforme em não ter Cristo revelado dentro do seu coração. Se você ainda não chegou nesse nível com o Senhor, é uma noite oportuna. Ele deseja se revelar a você. Ele quer se revelar nessa noite ao nosso coração. E à medida que nós recebemos a revelação de Cristo, nós adquirimos essa maturidade a ponto de deixar que Deus transforme a nossa vida e transforme também a vida das pessoas ao nosso redor. Então nós precisamos permitir que Cristo se revele e precisamos avançar nesse nível de maturidade com o Senhor. Aleluia. Antes de chegar na cidade, uma forte luz brilhou ao redor, dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Paulo, ele foi totalmente dominado pelo amor de Cristo. Cristo quer dominar o seu coração. Cristo quer preencher o espaço todo vazio nessa noite do seu coração. Ele quer tirar as escamas dos seus olhos e quer te levar a um novo nível nessa noite de intimidade e de conhecimento de Deus. Portanto, não se conforme. Você que já não mais recebeu a revelação do amor do Senhor, não se conforme em estar no mesmo lugar e permita que Ele tome conta do seu coração nessa noite. Aleluias, aleluias. Paulo era um imitador de Cristo. Aleluia. E um dos ensinamentos dele nessa noite foi: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Isso aqui é muito sério. Ele está te falando assim, ó: faça o que eu faço. Isso aqui vai bater um pouquinho em nós, liderança. Faça o que eu faço. Será que você tem chegado nesse nível diante do seu liderado? Nesse nível de Paulo, a dizer assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo? Obreiros, será que vocês têm chegado nesse nível de olhar para aquela geração e dizer: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo? Nós, liderança, meus irmãos, Jesus foi martelando isso dentro de mim. E eu até andei dentro de casa, a mamãe foi na hora lá na cozinha, eu comecei até a andar de tanto que ardia nas minhas costas isso. Será que nós, líderes, temos nos posicionado dessa forma de dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo? Irmãs, será que você tem se posicionado dessa forma, impactado aquela geração e dizendo: sede minhas imitadoras como eu sou de Cristo? Mães, será que você tem olhado para os seus filhos e falado: meus filhos, me imitem como eu sou imitadora de Cristo? Maridos, será que você tem se posicionado dentro da sua casa, para a sua família, como sacerdote do seu lar, batido no peito como Paulo e falado: sede meus imitadores?
Glória a Vocês Deus. pais têm que servir dentro da sua casa, têm que fazer discípulos. Nós da mesma forma. E qual tem sido o nosso posicionamento nesses últimos dias? Irmãs, obreiros, líderes, mães e pais. Aqui mais adiante no capítulo 10, no verso 32, ele fala bem assim: não se torne motivo de tropeço para os judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus, assim como também eu procuro. Não se torne motivo de tropeço, ou seja, me imite. Meus irmãos, que nível que Paulo estava, a ponto de falar: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aleluia! Eu faço. Nós precisamos clamar para que Deus nos leve a esse lugar. Então, se os seus liderados não enxergam Cristo em você, vai ficar difícil. Não vai dar certo. Obreiros, se aquela geração não vê Cristo em vocês, irmãs do círculo de oração, se aquela geração não vê Cristo em vocês, pais, mães, se os seus filhos não enxergam Cristo em vocês, como vocês querem que eles conheçam ao Senhor, se você não é um apaixonado pelo Senhor, se você não é um amante das Escrituras? Verdade. Não tem como. Oh, glória. Está cortando aí, irmão, está cortando aqui também. Essa é a palavra do Senhor para nós. Precisamos ser um exemplo para essa geração. Nós somos os responsáveis para preparar e discipular essa geração. Oh, aleluia! A igreja do amanhã é do agora, é do agora. Existe uma urgência no coração de Deus. Aleluia! Ao invés de criticar, abrace. Convide-o para meditar na sua palavra, para observar os seus mandamentos. Ixi, tá acabando. Vou finalizar dizendo: adolescentes, vocês precisam. Eu sei que o Senhor levantou lideranças para vocês, mas acima de lideranças, porque eu sei que estreitou aqui para a gente, nós precisamos que vocês olhem para Cristo. Aleluia. Porque provavelmente nós iremos decepcioná-los em algum momento. Mas eu tenho uma boa notícia: Cristo não te decepciona. Amém, aleluia. Cristo não te decepciona. Às vezes, o coração de vocês coloca expectativa no lugar errado. E nessa noite o Senhor, Ele quer ligar um alerta de novo, dizendo: olhem para mim. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei por que você esfriou na fé, por que você se afastou, mas eu tenho uma notícia, eu quero lembrar, e eu sei que você sabe disso nessa noite. Só há um caminho. Aleluia. Só existe uma verdade. O resto é morte, é perdição. Você que está cambaleando aí, Jesus está te vendo e Ele vai te pegar. Ele está te vendo. Nessa noite Ele quer um posicionamento meu e seu. Ele quer um posicionamento nosso. Vamos para um novo nível. Levanta em nome de Jesus e olha para Cristo. Para de criticar e olhe para Cristo. Talvez seu coração
se revelar no seu coração. Estude sobre o exemplo de Cristo. Cristo é o exemplo máximo de fé, de obediência, de bondade, de generosidade. Agora você vai olhar para mim? Falha como sou, errante como sou. O Senhor quer um posicionamento meu aqui, sim, como líder de vocês. Mas antes de nós vem Cristo. Então, estude, conheça sobre o exemplo de Cristo. Viva os princípios do Evangelho. Comprometa-se com uma vida coerente. Mostre o caráter, mostre o amor que Ele manifestou na cruz do Calvário. Foi sério. Aquele sangue derramado, eu já falei várias vezes lá na escola dominical para vocês. Aquilo que foi derramado na cruz foi sério. Foi um sangue derramado na cruz e foi sério a atitude de Cristo por mim. Eu preciso corresponder ao amor de Cristo. Seja um exemplo para os outros. A sua atitude, o seu comportamento devem ser um reflexo de Jesus. Se você imitar a Cristo, não vai ter erro. Quer dizer, como que eu faço isso? Está aqui o manual. Eu já falei isso para vocês. Eu ouvi isso também lá na escola dominical. Eu falava com vocês da seguinte forma. Acho que eu já falei isso aqui também. O Senhor, Ele deixou um livro. Nós temos que ler esse livro. Qual foi a forma que Deus deixou se comunicar aqui com o seu povo? Através da sua palavra. Então nós precisamos. Como que eu conheço a Cristo? Palavra. Palavra. Queria que você se colocasse de pé nessa noite. Nosso tempo já foi. Cristo é um exemplo. Adolescentes, Cristo é um exemplo. Exemplo de fé, de obediência. Escolha ser um seguidor de Cristo. Você que deseja e sonha ser um excelente profissional, imite a Cristo. Você que deseja constituir família, ser um homem de família, ser uma esposa prudente, imite a Cristo. Ele é o exemplo máximo. Aleluia. O meu desejo nessa noite é que vocês reflitam Cristo em sua vida, nas suas palavras, nas suas atitudes. Feche os seus olhos nessa noite. Eu quero orar com você. Ou melhor, eu quero nessa noite perguntar se alguém nessa noite ouviu a palavra do Senhor e deseja imitar a Cristo, colocar todas as suas expectativas, todas as suas esperanças em Cristo nessa noite. Você que deseja publicamente, não tem vergonha de reconhecer aquela atitude tão séria na cruz do Calvário. Eu quero orar por você nessa noite. Essa é uma noite oportuna. Ele te convida, Ele te dá mais uma oportunidade. Não desperdice nessa noite. Ele quer te abraçar. Existe vida em Deus para você. Não fique desgarrado. Venha nessa noite se consertar com o Senhor. E um outro convite que eu quero fazer também é você que talvez já serve ao Senhor e estava desgarrado, mesmo estando aqui, talvez estava desanimado, precisando novamente voltar a colocar o seu coração no lugar certo. Se você deseja receber a oração, você pode vir aqui nessa noite. Os obreiros estarão intercedendo por você. E até o final do culto, você que deseja ter um compromisso com Cristo, nós estaremos aqui. Procure alguém nessa noite que deseja firmar um compromisso com Cristo.
Glória a Deus. Senhor, nós te agradecemos. Obrigada, Senhor. Obrigada pela sua palavra tão poderosa, tão gloriosa, que nos abraçou, nos confrontou. Obrigada porque o Senhor ainda fala. Nos ajude, nos ensine a ser como Cristo, a sermos transformados à medida que olhamos para Cristo, Senhor. Nós somos tão falhos, tão pecadores, tão errantes, e nós reconhecemos isso nessa noite. Continue transformando a nossa vida, nos limpando, agindo em nosso coração de uma forma gloriosa. Nos faça atingir níveis maiores na sua presença. Nos ensine a ser maduros na nossa fé com o Senhor. Jesus, abre o nosso entendimento para entender o que o Senhor quer de nós nesse tempo, nesses dias. Nós precisamos estar no lugar certo com o Senhor. É chegada a hora de posicionamento nosso contigo. E nós oramos nessa noite. Muda a nossa vida. Revela aqueles corações que ainda não te encontraram nessa noite. E aqueles que outrora não sentem mais, Senhor. Não tiveram mais, Senhor, o seu abraço os envolvendo. Que eles sejam abraçados nessa noite, pela certeza do seu amor. É o que nós te pedimos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a igreja. Muito obrigado. Amém, Jesus. Meu Deus. Meu Deus.